Vamos fazer um arranjo no vidro, desse vidro cilíndrico. Eu tenho aqui um vidro reciclado, tá? Esse vidro é aqueles mais baratinhos. Por que eu trouxe esse vidro? Para mostrar para vocês como e quando a gente pode fazer um arranjo nesse vidro. Bom, se a gente for fazer um arranjo mais caro, um arranjo com plantas mais caras, um arranjo maior, a gente vai preferir o vidro de melhor qualidade. Por quê? Esse vidro aqui, ele é muito fraquinho. Para começar, ele não vai aguentar muito peso, então a gente precisa fazer aqui um arranjo com menos plantas possível, com menos decoração de pedra, de areia, de substrato, para que não fique muito pesado. Se esse vidro ficar muito pesado, a facilidade de quebrar esse vidro é muito grande. Se a gente utilizar dentro desses vidros decorações como pedras maiores, o manuseio dele pode trazer essas pedras para as bordas do vidro e essas pedras podem bater e trincar o vidro. Então, quando a gente fizer um arranjo nesse vidro mais fino, nesses vidros mais baratos, a gente vai tomar um certo cuidado. Pode fazer, tá? A gente vai fazer hoje nesse vidro aqui, mas eu aconselho que o tamanho máximo seja esse aqui, olha. Pelo tamanho da minha mão, dá para vocês terem uma base, né? Do tamanho do vidro. Eu não aconselho a fazer em um vidro maior que esse daqui, tá? Porque quanto maior, mais pesado vai ficar. Quanto maior, mais a gente vai utilizar aqui decorações ou plantas. Por ficar mais caro, pelo nosso trabalho e também pelo peso, tá bom? Então hoje a gente vai fazer um arranjo aqui mais simples, nesse vidro aqui mais barato. A gente vai começar a fazer aqui a nossa decoração no fundo, né? Quando a gente trabalha o vidro, a gente vai trabalhar a área de drenagem e também já pensando na decoração. Vou utilizar aqui propositalmente uma areia colorida para a gente falar aqui sobre areia colorida também. Quando eu posso usar areia colorida? Quando essa areia não estiver em contato direto com as raízes das minhas plantas. Elaine, mas como que é isso? Se eu for colocar areia colorida por cima do substrato, por exemplo, quando eu for regar, pode acontecer dessa areia manchar, vai sair a tinta. Pode acontecer também dessa areia, da água, né, que eu for jogar ali em cima do vaso, levar toda essa impureza química, a tintura, para as raízes das minhas suculentas e atrapalhar o desenvolvimento delas. Então eu vou utilizar areia colorida em situações especiais. Aqui eu vou usar no fundo do arranjo, ela não vai ficar em contato direto com as raízes das minhas suculentas. Então ela vai funcionar aqui só como um elemento decorativo mesmo, tá? Sem contato direto com as raízes. Aqui eu posso pensar em vários formatos de desenhos. Eu posso criar ondinhas, posso criar o formato de flores, por exemplo, olha. Eu vou fazer morrinhos. Vou jogando com o pincel, olha, eu vou jogando areia para a borda, criando ondulações semelhantes a uma flor. E depois eu vou entrar aqui com uma outra pedrinha ou uma outra areia. No caso, eu colocaria uma areia aqui mais clara, realçando o formato desse desenho. Posso criar ondas mais simples. Aí eu já acho mais fácil a gente fazer com o dedo. Aqui vai da criatividade e gosto de vocês. Vocês podem criar vários formatos de desenho e vai iniciar sempre na base, tá? Na primeira camada de areia que você colocar. A primeira camada de areia vai definir o formato do desenho que você quer. Bom, vamos deixar aquele no formato de flor para destacar mais e a gente ver como que vai ficar esse desenho depois do arranjo pronto. Eu vou jogando a areia para os cantinhos
criando esses morrinhos, essas ondulações. Se eu quiser reforçar, eu posso vir aqui ainda, olha, nas beiradinhas, né, das pétalas, como se fossem as pétalas da flor, e reforçando essas ondulações. Agora, cuidadosamente, a gente vai colocar uma areia mais clarinha para realçar. Posso usar um funil de papel para ajudar, tá? Qual que é a vantagem de se usar um funil de papel? Que eu vou usar papel toalha mesmo, mas você pode estar utilizando também uma folha A4, por exemplo. A gente vai fazer aqui, olha, um rolinho com papel, um cone, para direcionar essa areia onde a gente quer. A vantagem de se fazer com o funil é que não vai fazer tanta poeira e sujar o meu vidro por dentro. Quando a gente joga, às vezes na pressa, né, a gente vai fazer alguns arranjos, a gente acaba jogando às vezes no próprio saquinho, mas isso costuma fazer muita poeirinha, sai o pozinho que fica nas bordas do vidro. Quando a gente direciona essa areia, fica mais fácil a limpeza do vidro depois. Reparem que eu tô direcionando essa areia também em cima das pétalas para que ela faça esse formato, continue o primeiro formato que nós fizemos com a areia azul. A gente pode vir reforçando também esse desenho com o pincel. Aqui parece que saiu um pouquinho do formato que eu queria, eu vou corrigir aqui delicadamente com o pincel. Aqui no centro fica mais fundo, então como a gente vai cobrir esse centro? Eu posso utilizar a areia comum para ir colocando aqui no centro do meu vidro. Por quê? Se eu fizer isso, eu vou economizar nas minhas areias coloridas, que são mais caras. Então eu posso colocar aqui, completando aqui dentro, no fundo, né, no centro, nesse buraquinho que fica no centro, que a gente vai jogando areia só nas bordas do vidro, fica esse buraquinho no centro. Vamos jogar aqui a areia comum, tá? Posso completar também com a própria areia que eu estou utilizando, mas a areia comum é uma forma de reduzir o custo do meu arranjo. Aqui eu vou utilizar uma areinha branca no centro. Pronto, cobri esse meu espaço aqui no centro. Agora a gente pode passar para a próxima camada. A gente cobrindo também esse espaço aqui no centro, antes de passar para a próxima camada, vai dar uma sustentação maior para minha próxima camada aqui, tá? Para ela ficar mais firme e não se desfazer. Agora eu vou colocar aqui um cascalho para dar um realce aqui nessa areia branca. Vou fazer aqui um funil com papel. Vou direcionar as minhas pedrinhas aqui. Vou manter o mesmo formato, tá? Da areia. Mesmo formato do nosso desenho. Prontinho. Agora eu vou vir aqui com o pincel, olha, limpando. Pincel com a cerda bem macia.
Tirar as possíveis poeirinhas que vão ficando aqui no vidro. Tirei o excesso, agora a gente vai entrar com o substrato. Quando a gente coloca, antes, aliás, da gente colocar o substrato, a gente precisa separar aqui essa camada, né, de drenagem da nossa camada de substrato, para que o substrato não se misture nessas pedrinhas e na hora que a gente vai regar, né, às vezes acaba vindo água sujinha aqui para baixo. A gente não quer que fique esse aspecto, né, de água suja na nossa camada de desenho, né, aqui embaixo, na nossa camada decorativa de areia. Então a gente vai colocar aqui uma manta de separação. Aqui eu vou utilizar o TNT, lembrando que para arranjos de suculenta a gente procura utilizar sempre uma manta de separação que seja mais fininha, tá? Para que não acumule umidade. Quanto mais fina, melhor. Aqui, olha, eu vou colocar essa manta de separação um pouco menor que o diâmetro do meu vidro, para que essa manta também não fique aparecendo na borda do vidro. Vou cortar só uma pontinha, olha, que ficou aqui. Ficou aparecendo. Aqui eu procuro utilizar sempre TNT marrom, um tom mais escuro, que se aproxime da cor do substrato. Se ficar alguma pontinha visível aqui do TNT, ela não vai ficar tão destacada. Agora eu vou colocar o meu substrato. Esse substrato que a gente utiliza nos vidros, ao invés da gente usar perlita, né, ou qualquer outro material que tenha um aspecto branquinho, a gente pode utilizar, por exemplo, cascas de arroz, o arroz carbonizado, casquinha de pinos, aquela bem triturada, pequenininha. Se você não quiser dar destaque aqui na cor, tá, do substrato, para que não fique às vezes com aqueles pontinhos brancos no substrato, que a cor fique bem homogênea, mas é opcional, tá? Eu aqui estou utilizando no substrato algumas pedrinhas, seixo de rio natural, mas fica opcional, não é obrigatório, é só uma questão estética. A gente vai começar sempre com menos substrato e a gente vai colocando depois, se a gente achar necessário. Vou firmar aqui levemente esse substrato. A gente vai dar pequenas batidinhas. Nesses vidros mais abertos, a gente pode estar fazendo com a mão. A gente pode usar um palitinho com uma rolha, né, espetado numa rolha, para a gente estar fazendo esse movimento. Que eu posso utilizar, olha, o próprio cabinho da minha colher bailarina, que eu costumo utilizar muito nesses tipos de arranjo também, como ferramenta, pra gente firmar esse substrato aqui, ó. Prontinho. Vamos ver como que ficou o desenho? Vamos colocar
as plantinhas agora. Aqui eu vou procurar utilizar plantas que gostem, que se adaptem melhor à meia sombra ou à sombra. Quando a gente tem um arranjo no vidro, certamente a gente vai utilizar esse arranjo interior, dentro de casa, não é verdade? Mas lembrando sempre que precisa ter uma boa iluminação, mesmo sendo plantas que se adaptam bem à sombra ou meia sombra, precisa que seja perto de uma janela, perto de uma porta, um lugar que tenha boa iluminação natural, tá? Eu vou usar aqui, olha, uma plantinha que vai muito bem nesses tipos de arranjo. Vou tirar aqui o substrato dela, porque é muito pra gente colocar no nosso arranjo. Vou tirar as raízes maiores. Vou utilizar menos raiz aqui. Lembrando que nós vamos começar sempre da suculenta maior para menor. Então, eu já escolhi aqui onde vai ser as costas do meu arranjo. E vou fazer um buraquinho e já encaixar aqui a minha suculenta maior. Tem problema a suculenta ficar saindo para fora do vidro? Depende do design que você quer dar aqui no seu arranjo. Não tem problema nenhum. Aqui a gente vai deixar, não vamos cortá-la, vamos deixá-la saindo um pouquinho aqui do vidro. Essas plantas que eu vou colocar aqui dentro, também escolhi com cuidado, por ser plantas que não crescem, ser suculentas, né, que não crescem tão rapidamente, ela tem um crescimento mais lento, que vai facilitar na manutenção do meu arranjo. Ele vai ficar bonito por muito mais tempo sem precisar fazer manutenção. Vou utilizar também uma que vai muito bem em ambiente interno, em ambiente de sombra, que é a Scilla Violacea. Ela fica muito bonita nesses arranjos de vidro também. Vamos seguir sempre os 4 elementos. A altura, nós já fizemos. Com a Scilla Violacea aqui, como ela tem esse maciço, né? Ela vai me dar aqui o volume. Vou ajeitar aqui a raiz dela. Para ficar mais fácil, olha, eu vou embolar aqui essa raiz. Para ficar mais fácil a gente encaixá-la aqui dentro. Agora a gente vai completando com o substrato. Substrato é mais fácil a gente ir completando do que tirar, por isso a gente coloca pouco substrato antes de estar colocando as plantas. Aqui eu já estou limpando aqui o substrato que foi caindo aqui no vidro e nas folhinhas dela. Prontinho. Vou utilizar aqui, olha, uma pedra branca que vai me dar destaque no meu arranjo, vai clarear. Como eu tenho plantas, né, de sombra, as cores são mais escuras. Como eu tenho plantas de sombra, geralmente as cores são verde mais escuro. Então eu vou utilizar aqui, olha, uma pedra branca para clarear esse meu arranjo.
consigo colocá-lo com a mão. Vou encaixar bem aqui entre a Scilla violacea e a portulacaria. Prontinho. Vamos ajeitando aqui, olha, o substrato. Reparem que aqui eu não criei um formato retinho aqui no substrato. Ele ficou mais alto onde está as minhas plantas, que vai ser as costas aqui do meu arranjo. Mas vai dar um destaque aqui na frente, onde ficou mais baixo. Posso ainda trabalhar um volume maior desse lado aqui. Vou procurar aqui uma suculenta que possa me dar esse volume e também goste mais de sombra e meia sombra, se adaptem bem à sombra e à meia sombra como as minhas outras plantas. Vou usar aqui, olha, esse cedo Angelina. Vai fazer uma forração aqui do lado do meu arranjo e vai me dar também o volume ali onde eu preciso. Vou utilizar aqui uma pinça para me ajudar a encaixar melhor ele ali. Vou furar um buraquinho aqui, olha, para a gente conseguir encaixar cedo. Tirei somente o excesso, tá? De substrato para conseguir encaixar ele aqui. Agora a gente vai aqui, olha, ajeitando as folhinhas. Esses trabalhos mais delicados, assim, a gente precisa ter paciência e fazer bem feitinho, porque isso aqui vai valorizar o nosso arranjo. É o que eu sempre falo com vocês, o acabamento do arranjo também é muito fundamental para que a gente consiga ter uma boa valorização desse arranjo. Vou firmar aqui um pouco a raiz para não ficar solta. Pronto. Pronto. Quebrou um galinho, vamos tirar daqui. Usei apenas 3 suculentas. Não vou colocar mais que isso. Reparem que eu utilizei aqui uma pedra grande. Lembra que eu falei com vocês em relação ao vidro, né? Como que eu encaixei essa pedra aqui dentro? Essa pedra aqui está no centro do meu vidro. Vou manter ela aqui, olha, bem firme. Se possível, a gente faz até um buraquinho aqui no substrato para evitar que na hora que a gente, né, manusear ou rodar um pouquinho aqui esse vidro, ela role para as bordas do vidro. Se acontecer dessa pedra rolar para a borda, né, do meu vidro, ela vai quebrar o vidro. No caso desse vidro aqui, tá? Que a gente está fazendo em um vidro reciclado. Eu vou utilizar aqui nas costas do meu arranjo casquinhas de madeira. Isso aqui são casquinhas de pinos triturada, aquela bem pequenininha. Vou fazer isso com a colher para evitar que caia mais poeirinha aqui na borda do meu vidro, para facilitar a limpeza depois.
Ainda vou colocar um pouquinho, olha, de casquinha embaixo do meu cedo aqui, para ficar com o design ainda mais bonito. O meu arranjo fica com acabamento melhor, mais bonito. Tem uma folhinha caidinha, a gente pode ir tirando. As folhinhas que estão feias, a gente vai eliminando. Vamos fazer agora a frente do nosso arranjo. Aqui eu vou utilizar uma pedrinha, uma areia, desculpa, é um cascalho de rio. Uma areia um pouquinho mais grossa, mas é aquela que a gente compra lá na loja de aquário, tá? Areia natural. Eu não vou utilizar aqui areia colorida aqui em cima do meu substrato. Se eu quisesse utilizar essa areia colorida aqui em cima do substrato, eu ia procurar direcionar essa areia bem longe da raiz das minhas suculentas, de modo que quando eu for colocar água aqui, regar esse meu substrato, essa areia não vá para as raízes, diretamente para as raízes das minhas plantas. Coloquei uma quantidade aqui, agora com o pincel eu vou espalhando aqui essa areia. Tirar aqui a sujeirinha que fica aqui, às vezes algum galinho, casquinha, né? A gente pode remover para ficar o arranjo mais limpo. Tá prontinho o meu arranjo. Agora eu posso trabalhar aqui decorações, né, como bichinhos. Posso colocar também outra pedrinha de outra cor. Vou colocar essa verde aqui que eu gosto muito, utilizo muito nos meus arranjos. Lembrando sempre de tomar muito cuidado com essas pedrinhas, tá? Passar também para o meu cliente. Se tem pedras nos arranjos, fale para o cliente tomar cuidado, né, na hora de manusear esse arranjo para que essas pedras não caiam nas laterais do vidro e não trinque o vidro. Eu aconselho, se estiver utilizando esse tipo de vidro, esse vidro mais fino, né, é um vidro que a gente encontra mais barato, utilizar somente plantas e não utilizar pedras, tá? Pode ser que às vezes no descuido, no esquecimento, a gente acabe aqui virando um pouco mais esse vidro e a pedra pode estragar, uma pedrinha aqui pode estragar todo o nosso trabalho.